Fala pessoal, sejam bem-vindos. Recentemente, a Suno, que é uma das plataformas de geração de música com IA generativa, ela foi invadida e teve dados seus vazados. E o que foi revelado, pessoal, é inacreditável. É que a gente estava certo o tempo inteiro. Enfim, que eles usaram letras e músicas de milhões de artistas sem o consentimento, sem o licenciamento para criar o modelo deles. Então hoje eu quero falar um pouco sobre esse acontecimento, mas agregar algumas notícias no geral de como anda essa questão da geração de música com inteligência artificial e, obviamente, falar como isso é uma coisa extremamente danosa para os artistas e como isso só está fazendo centralizar o poder das gravadoras, das distribuidoras que já tinham muito poder e diminuir as possibilidades de que arte real, que conecta com a gente num nível humano, chegue até vocês e essas pessoas consigam um sustento fazendo isso. Somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora, e se vocês querem ler esse roteiro em formato de texto, ele tá no comentário fixado, se quiserem apoiar o canal, like, inscrever, tem como fazer doações, apoia-se, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, para começar, na real, o vídeo de hoje, eu queria trazer o caso desse cara aqui, que é o Elestepario Siberiano. Se vocês não conhecem ele, ele é um baterista na internet que geralmente ele faz covers, mas ele tem um estilo de tocar bem único, assim, ele toca super rápido, ele faz vários ritmos diferentes, ele sempre faz vídeos que são uma mistura de vídeo de comédia com um vídeo extremamente técnico de música. Ele é um cara que vem viralizando nas redes há alguns anos já. E pra quem não conhece ele, mas curte bateria, curte música, eu recomendo muito esse vídeo em que ele entrevista o Eloy Casagrande, né? Ex-Sepultura e agora baterista do Slipknot, esse brasileirinho que nos dá muito orgulho. Inclusive, eu sei que ele segue uns camaradas aí nas redes sociais, né? Então, um beijo pro Eloy. E essa entrevista é muito legal, porque é dois caras, tipo, grandões, assim, mal encarados, e daí eles só ficam, cara, eu sou muito seu fã. Não, eu sou mais fã de você, e daí eles ficam ali, assim, contando histórias da vida dele. É bem legal. Mas beleza, vamos voltar pro Elestepari aqui. Esse vídeo que ele lançou há pouco tempo no canal dele se chama Essa Companhia de Inteligência Artificial Roubou Todo o Meu Canal. E daí ele tá falando sobre essas plataformas de criação de música e vídeo usando inteligência artificial, e ele tá usando uma das ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês ali embaixo, que permite a pesquisa pelo material que você como artista produziu e tá na internet, e diz se ele foi usado em algum desses datasets de treinamento de IA, e ele mostra assim, as músicas da minha banda estão lá, e também todo o meu canal do YouTube tá lá. E daí ele fala um pouco sobre o processo dele de gravar os vídeos, o processo dele de aprender as músicas, e ele diz que se ele estimasse, assim, quanto trabalho e dinheiro ele colocou no canal dele, o que foi usado ali por essas plataformas de treinamento de IA seria o equivalente a $230 mil. E sim, o canal dele tem 10 anos, tá? E daí ele disse que não queria fazer esse tipo de coisa, mas ele tá pensando seriamente em abrir um processo, né, fazer algum tipo de ação legal contra essas empresas, e ele pede ajuda, né, quem é que vai me ajudar a fazer isso? Lembrando, ele é um canal grandão, eu imagino que esse cara hoje tem grana, eu imagino hoje que ele tem acesso a alguns recursos, ele tem, né, contatos aí dentro do meio dos influenciadores, YouTube, ele é uma pessoa importante, então é bem interessante esse vídeo. É uma coisa que vários outros artistas estão fazendo. E uma coisa que ele também tem chamado a atenção, e outros criadores no campo que são respeitáveis têm chamado a atenção, é que alguns artistas e influenciadores, eles têm feito o contrário, tá? Eles têm se vendido para as plataformas de IA, fazendo publis e mostrado assim, como eu uso essas coisas de produção musical que usa inteligência artificial dentro do meu processo criativo. E claramente, tá, pessoal, são publis, essas pessoas não usam isso, elas estão fazendo isso para ganhar uma grana. Eu já vi vários influenciadores, inclusive, que se recusam a fazer esse tipo de propaganda, mas falando, olha, no campo da música, a gente não consegue ganhar tanto dinheiro. As pessoas que são só artistas e não ganham dinheiro sendo influenciador nas redes sociais, às vezes veem esse dinheiro e pensam, nossa, isso aqui seria uma grana boa, que me ajudaria. Mas é muito bom ver os artistas negando esse tipo de dinheiro fácil, né, e buscando, que nem o Elestepari, inclusive, ir contra essas empresas legalmente, porque ele, na real, entende o que faz ele especial como um artista original de verdade. Ele tem esse branding dele, né, que ele é todo bonachão, que ele é engraçado, a maneira como ele toca a bateria, tu vê um vídeo dele, tu vê assim, tipo, não, esse é o vídeo do Elestepari, daí ele mostra um vídeo, por exemplo, de um gato tocando bateria, e tu vê claramente que parece que ele tá copiando os movimentos do vídeo dele. Então ele sabe que ele pode até ganhar dinheiro, ele pode até se destacar sendo um artista que tá dizendo, essas ferramentas aqui, na realidade elas são boas. Todos os artistas que estão falando que isso rouba o trabalho deles, ou não sei o que, não se adaptam, ele não faz isso exatamente porque ele entende qual é o valor no trabalho artístico que ele entrega. E esses artistas, tá, pessoal, que estão se vendendo para esse tipo de ferramenta de IA, que estão ganhando dinheiro, entrando nessa onda aí,
Eles estão deixando no chinelo aquele pessoal lá da minha adolescência que a gente falava, esse artista se vendeu, ele trocou o estilo dele, ele trocou a maneira como ele se veste pra tentar agradar a indústria, pra tentar buscar um público diferente. Isso aí deixa no chinelo, tá ligado? O que disseram do Metallica, assim, que eles são os vendidos. Se vocês verem um artista abraçando essas tendências de IA generativa, recomendando essas ferramentas, é 10 vezes pior. Mas eu falei dessa história do El Steparo pra dizer que, enfim, se vocês não conhecem, é um canal bem legal. Mas vamos pra parte de tecnologia. O Suno, essa plataforma que tá fazendo essas coisas com artistas, não é a única, tem muitas outras, mas eles foram hackeados, tá? E o que a gente meio que já sabia foi confirmado. Eles usaram letras e gravações de plataformas como Genius, YouTube e muitas outras de streaming para treinar os seus modelos. Inclusive eu disse que a gente já sabia porque tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima que já tem mais de 2 anos, em que eu tô lendo algumas reportagens que mostram que se tu colocasse no Suno, por exemplo, a letra do ABBA, Dancing Queen, e dissesse, um estilo música dos anos 80, dance, vocal feminino, harmonias, coisas assim, ia sair uma música que é muito parecida com o Dancing Queen do ABBA. Basicamente porque tem esse conteúdo ali dentro. E daí a pergunta que ficava nessa época que eu tava falando é, será que essas empresas que geralmente são muito protetoras dos seus direitos autorais, dos direitos autorais dos artistas que estão dentro do seu portfólio de artistas, vão fazer alguma coisa, vão processar a Suno e a Yuju? E daí nós vamos chegar nessa parte um pouquinho mais pra frente aqui. Sobre esse hack especificamente, eu recomendo o artigo da 404 Media, é bem legal. Eles conseguiram falar com a pessoa que fez o hack, que o nick é L.191. A pessoa que hackeou disse ao site, tá, que invadiu a empresa hackeando um funcionário individual usando o Worm Shai-Hulud. Quem vê o canal Teclas deve estar ligado nisso, não é a minhoca do Dune. É aquela classe de malwares que eles se espalham infectando o computador dos desenvolvedores por causa do uso de pacotes, bibliotecas de código que foram infectadas por isso. É um ataque da cadeia de suprimento, tá? Então eu já falei, esse tipo de hackeamento ele tem sido cada vez mais comum. O desenvolvedor tá instalando ali os pacotes, desenvolvendo, e daí o computador, as credenciais, os servidores que têm acesso acabam sendo invadidos também. E que nem eu disse, já se desconfiava, tá, pessoal, que o Suno usava todas essas músicas de artistas, todas essas letras para criar o que tem na plataforma deles, porque criar os pastiches e os plágios de música era muito fácil, mesmo que inadvertidamente, mesmo que tu não estivesse buscando isso, tá? E algo interessante para falar sobre o treinamento dessas plataformas é que as pessoas, elas meio que acham que o treinamento de uma IA generativa, né, que pode gerar vários conteúdos como os que foram treinados nela, funciona mais ou menos assim. Eu vou colocar todas as músicas do Metallica aqui dentro, então agora eu posso dizer para esse sistema, crie uma nova música do Metallica. Mas na real não é assim, tá? Todas as músicas de um artista, todas as músicas de uma banda não são suficientes para gerar uma outra coisa como a música dessa banda. Porque às vezes as pessoas falam uma coisa assim, talvez fosse ok essas plataformas se um artista quisesse treinar uma dessas IAs generativas com todas as suas músicas e daí criar as suas próprias músicas. Só que o problema é que isso não funciona, tá? Porque para que realmente funcione, não é só necessário ter todas as músicas do Metallica lá. Tu tem que ter milhões de músicas e diversos tipos de estilos e formatos diferentes para que realmente aquilo ali que sai se aproxime de uma música de verdade. Então quando vocês geram uma música no Suno, vocês não estão só buscando nas influências e nas coisas que vocês estão ouvindo ali. Na realidade, ele está agregando música de milhões de fontes, trilhões de fontes diferentes. O modelo não funcionaria se tivesse só uma pessoa, tá? Mesmo as músicas que são consideradas ruins, mesmo as músicas que são lançadas por pessoas que nem têm banda mais, pessoas que já não estão vivas, todo esse trabalho precisa ser pego e precisa ser agregado para que esse tipo de modelo funcione. Ou seja, se vocês fazem um prompt, e vamos lembrar desse estilo de prompt aqui porque a gente vai falar mais tarde, que é, sei lá, thrash metal, anos 80, afinação padrão, vocal limpo, letra com crítica social sobre a guerra. Isso aqui não vai só tocar em todo o catálogo do Metallica, mas também vai ter o trabalho de milhões de outros artistas, produtores, para que tu possa gerar uma resposta que sai do jeito que sai com um metal, thrash metal genérico dos anos 80 que o Suno vai gerar para ti. E obviamente a plataforma sabe que nós sabemos disso. E para se prevenir legalmente de ser processada, eles já estavam há algum tempo dizendo que assim, a gente bloqueia nomes de artistas. Então se tu pedir, por exemplo, gere uma música no estilo do Metallica, que tem, né, a crítica social foda sobre a guerra de Israel e os Estados Unidos contra o Irã. Ele não vai dizer assim, criei uma música estilo Metallica. Ele vai dizer, criei um thrash metal ano 80 com afinação padrão e tal. Ele substitui nomes dos artistas pelo estilo dos artistas. Mas esse tipo de prompt funciona, tá? Eu não sei, faz tempo que eu não testo essa plataforma, Suno aí.
se ele vai dizer algo do tipo, tu digitou Metallica, não pode digitar Metallica, mas que nem eu disse, ele sabe lá dentro que existe esse mapeamento, ele sabe que existe um estilo de certas bandas, um estilo de certos artistas, e ele pode substituir isso. Isso é similar aos geradores de imagem. Por exemplo, a gente sabe que o Midjourney, quando você dizia o nome de um artista, ele substituía isso por uma representação interna que dizia todas as características das obras desses artistas, mas daí quando eles falavam, eles diziam, não, a gente não treinou com o trabalho do artista, a gente treinou apenas com essas características que são exatamente a identidade artística dele. O que faz com que esses modelos eles consigam fazer um plágio extremamente preciso do trabalho das pessoas. Eles consigam puxar exatamente as características que faz de uma obra de arte parecer que ela foi feita por um humano a qual esse modelo está copiando o conteúdo. E daí assim, pessoal, por causa desses diversos vazamentos, por causa dos diversos trabalhos de jornalistas investigativos em volta dessas plataformas, tem esse site aqui do The Atlantic, né, que é um jornal lá de fora, que ele tá agregando um banco de dados de todas as coisas que a gente sabe que foram usadas para treinar a IA. Então, se vocês forem nesse AI Watchdog e digitarem o nome, por exemplo, se vocês são artistas, vocês têm a sua banda, se vocês têm a sua carreira, se vocês são influenciadores e têm conteúdo nas redes sociais, digitem o nome das suas coisas ali, digitem o nome do seu canal, da sua banda, das suas composições e vejam se isso aparece. Tem várias coisas minhas que estão nesse banco de dados, embora pareça que essas coisas que a gente sabe que eles treinaram, elas param ali por 2020, 2021, tá? E daí, beleza, assim, o resumo da notícia é isso. Suno foi hackeada e ficou provado, né, por A mais B, sim, eles usaram o trabalho dos artistas para fazer essa ferramenta. Mas, assim, toda vez que eu falo desse tipo de ferramenta de IA, e eu sou extremamente crítico, que nem eu tô sendo crítico aqui, muita gente aparece tentando defender os usos dessa ferramenta, ou tentando dizer que talvez eu esteja incorrendo em ludismo, tentando dizer que eu deveria estar criticando mais o sistema e não apenas criticando a ferramenta, porque a ferramenta, ela pode ser bastante interessante, eu fiz tal uso dela, eu fiz não sei o quê. Vou falar uma coisa polêmica aqui agora, né? Tô dando uma de gaveta. Se a geração de música e dessas coisas, entre aspas, arte, né, com inteligência artificial, não envolvesse ganhar dinheiro, não seria um problema tão sério. As pessoas direto falam assim, mas é que eu gosto dessa música aqui feita com IA porque ela é só um meme. Ela foi só um experimento que eu fiz e eu não saberia fazer uma música igual a essa. Ela é só uma maneira de eu me expressar artisticamente. Eu, uma pessoa que não consigo fazer esse tipo de coisa, que eu tenho as minhas letras, que eu tenho as minhas ideias. Num mundo onde isso aqui não envolve ganhar dinheiro, não envolve a criação de mercadorias, isso não é tão contencioso com os artistas. Isso aqui é um assunto muito maior, tá, pessoal? Mas a música como esse produto, como essa mercadoria, é no final das contas o que mata a arte e é meio que o cerne da questão, tá? Mas, isso é um mas gigante, eu venho aqui fazer a crítica, eu venho criticar especificamente essas tecnologias, porque a tecnologia ela não existe separada do contexto onde ela atua, onde ela é criada, é pra gente descascar uma camada mais essa cebola e pra gente entender como sim a tecnologia é danosa, tá? Eu não gosto de ficar separando essa coisa de dizer assim, pessoal, coitadinha da tecnologia, ela é totalmente neutra, a gente não critica. Não, pô, essa tecnologia, ela é ruim mesmo e ela faz mal pros artistas. E embora eu entenda, né, que as pessoas às vezes, é só um meme, eu não vou ganhar nenhum dinheiro com isso, vocês têm que entender o que vocês estão alimentando quando vocês estão promovendo esse tipo de coisa. Porque o grande problema é que envolve sim muita grana, envolve sim muito dinheiro e quem tá ganhando esse dinheiro não são os artistas que criaram todas essas coisas que possibilitam esses modelos existirem. Não são, por exemplo, as pessoas que falam, eu sou apenas um poeta que escreve letras e agora as minhas canções elas podem ter voz usando o Suno, que é uma coisa que eu acho meio cringe, mas tem várias pessoas que vão usar essa defesa. Não são, por exemplo, as pessoas que por algum tipo de limitação física que dizem que sempre foram privadas de criação de música, eu não consigo cantar, não consigo tocar um instrumento, agora elas conseguem ouvir uma música. Quem tá ganhando muita grana e se beneficiando desse tipo de coisa são o quê? As big techs e são as gravadoras, de novo, fazendo isso, sugando o trabalho dos artistas. Então, elas mesmas, as que há mais de 40 anos, há mais de 100 anos, a gente sabe que estão destruindo a forma música, estão destruindo a vida de artistas, se aproveitam do trabalho dos artistas, elas de novo estão saindo no topo com essa história. Chamar atenção pra vocês aqui da famosa frase, já fizemos vídeo sobre isso, a internet já dissecou isso muito, tá? Esse aqui é o CEO da Suno, essa empresa aqui que nós estamos falando no vídeo hoje. E esse boçal aqui, esse desgraçado, essa cara extremamente socável, ele disse uma das frases que deixou todo mundo que já fez qualquer coisa artisticamente muito puto, tá? No meio de um podcast de 2 horas, onde ele falou mais outros absurdos, tá ligado? Ele disse assim, a maioria das pessoas não gosta da maioria do seu tempo fazendo música. Ele estava tentando dar um argumento maior ali de que ele acha que a música, para ser um produto tão bom quanto, por exemplo, videogames, ela precisa apelar não apenas para as pessoas que têm paciência para dedicar todo esse tempo, aprender os instrumentos e fazer as músicas, mas ela precisa ser que nem o Fortnite. Ele literalmente falou isso, tá? Ele diz assim, muita gente
abre o Fortnite e gasta um dinheirinho ali pra jogar, compra roupinha e tal. Por que a música não poderia ser uma coisa assim, em que todo mundo pode participar disso e todo mundo pode, muito mais importante, ele não esconde isso, gastar dinheiro no meu produto para fazer parte da música? E isso é muito impressionante, tá? Isso deixou muitas pessoas que são artistas, seja visuais, seja sonoros, né? Qualquer tipo de arte que tu faz, muito putos, assim, confusos. Porque pra mim a situação é completamente o inverso, tá? Fazer uma música, criar uma composição, esse trabalho criativo é uma das coisas mais divertidas e maravilhosas que existem, tá? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Inclusive, eu poderia passar horas só perdido naquele processo de diversão, de criatividade que isso proporciona. Porém, né, eu não sou um artista profissional, eu não tenho uma carreira de música que paga as minhas contas, eu não tenho nenhuma carreira de influenciador que paga as minhas contas. Então eu não consigo dedicar todo esse tempo, eu não consigo dedicar a minha vida a apenas fazer essa coisa divertida, apenas fazer as partes divertidas. E quando a música se torna uma mercadoria e as pessoas são artistas profissionalmente, ou seja, a sua sobrevivência depende de fazer música e não só fazer essa música, fazer essa arte, como também competir com outros artistas para saber qual música vai ser a mercadoria mais lucrativa, é aí que a diversão, a felicidade e a arte realmente conectada humanamente acabam. Mesmo que, tá, eu vou botar uma ressalva aqui, em diferentes momentos a gente tem artistas que conseguem juntar, fazer uma arte genuína, que conecta com as pessoas, que é algo inovador, né, que é algo que realmente, assim, que é algo que movimenta a paixão das pessoas e ao mesmo tempo isso tenha sucesso comercial. Em alguns momentos existe, em muitos momentos existe isso, mas isso é raro, e daí a gente tem que aguentar, inclusive, os reaça dizendo assim, todas as músicas são uma bosta, não existe mais música boa no mundo. Eles apontam para as piores coisas que foram criadas para a indústria e dizem, viu, aqui, por isso que artista é uma bosta, olha só como é que o mundo pode gostar dessas coisas aqui, é só bunda, é só letras de violência, só não sei o que. Os caras não entendem que a gente tá falando com uma indústria que tá criando produtos, e realmente, se o negócio vender melhor, não existe qualidade artística, não existe qualidade técnica que vá salvar os produtos da pura competição no mercado. Eles precisam vender mais que os outros. Então, obviamente, tá, esse problema não começa com o Bossal ali, CEO da Suno, não começa com a inteligência artificial, não começa com a internet, mas não quer dizer que esse pessoal não tem culpa no cartório, tá? Eles são meio que os representantes, eles são meio que a face dessa decadência da arte em 2026. Porque o que eles estão promovendo aqui, o que eles estão vendendo pra gente é uma indústria da música que, enfim, por ser uma indústria já é problemático, tá? Mas que é ainda menos centrada nos humanos e nas pessoas que trabalham realmente dentro. E eles estão colocando cada vez mais o poder nos intermediários, os sanguessugas mesmo, que eles veem a arte apenas como uma oportunidade de negócio. E isso é claríssimo, tá, pessoal? As plataformas de distribuição de música, como Spotify, que por um momento parecia que estavam suprindo uma demanda que antes a pirataria estava suprindo, de conectar os artistas com as pessoas que gostam dos artistas, de permitir uma melhor interação, né, entre artistas e públicos, de trazer um catálogo maior para as pessoas. Hoje, essas plataformas de distribuição, elas já são ou dos grupos das gravadoras, ou já tem parcerias com isso, elas repassam muito pouco para os artistas. Elas já estão cada vez mais inundadas desse tipo de conteúdo de baixa qualidade, seja porque são músicas que são feitas meramente para ser uma coisa comercial, ou seja porque já são músicas geradas por inteligência artificial sem nenhum tipo de interferência humana. E daí, aquele tipo de gente que nem o CEO da Suno, ele tem a pachorra de chegar e dizer, não, pessoal, mas isso é democratização. Quem não gosta disso aqui que tá acontecendo é uma pessoa que ela é elitista e ela quer que a música, apenas a música que ela consegue fazer, apenas a música dela esteja lá. Esse argumento aqui é muito bosta, tá, pessoal? Raramente vocês vão ouvir uma pessoa dizendo que X é a democratização de Y. Vai ser uma frase válida, tá? Geralmente vai ser algum arrombado tentando dizer assim, essa coisa que eu vendo, esse produto que eu vendo é a democratização, logo, né, me deem mais dinheiro pra isso. E uma coisa que é interessante, né, é como é que a Suno se defende desse tipo de acusação. Eles não dizem coisas do tipo, não, nunca treinamos com esse banco de dados, absolutamente não. Tudo que a gente treina é licenciado, tudo que está lá no nosso banco de dados é extremamente legal, né? Eles dizem assim, foi treinado com coisas que são publicamente acessíveis na internet. Como se isso fosse uma espécie de argumento para dizer assim, tava ali, a gente treinou. É coisas
públicas, né? Quem lê meio desatento isso pensa, ah, tá, eles usaram coisas que eles tinham permissão de usar, mas não, eles usaram coisas que estavam publicamente acessíveis. Isso significa todos os sites de letras, significa todos os sites de música, significa músicas do Spotify, YouTube. E daí eu pergunto pra vocês que são artistas, vocês podem pegar uma música publicamente acessível do Michael Jackson e colocar isso dentro da música de vocês? Vocês podem colocar um trecho do Michael Jackson publicamente acessível na composição de vocês? É óbvio que não, né? E daí legalmente tem rolado já há algum tempo a questão de gravadoras, pessoas que têm direitos autorais, tentarem processar essas plataformas. Mas está cada vez mais ficando claro que ao invés de processar essas plataformas, e é engraçado que o CEO com a cara extremamente socável da Suno, ele fala inclusive isso na entrevista, ao invés dessas gravadoras que o que elas têm em mente não é, né, o bem dos artistas, não é criar a melhor arte, é ganhar dinheiro, né? Ao invés delas processarem essa plataforma, é muito mais fácil eles terem uma espécie de parceria, investirem nessa plataforma para que esse tipo de coisa seja inclusive mais comum e possa ter mais espaço dentro das plataformas de distribuição, dentro dos seus próprios processos internos e ganhar um pouquinho do dinheiro que isso aí vai gerar, ao invés de perder dinheiro com processo e coisa assim. Então, o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu com o Spotify, que muitas vezes as pessoas pegam e dizem assim, nossa, eles estão acabando com as velhas gravadoras e distribuidoras, mostrando que a gente pode ter mais acesso às músicas. Mas hoje o Spotify, ele é das gravadoras. Hoje o Spotify tem parceria com as gravadoras. E parece, né, que de todos os processos que estão sendo abertos contra essas plataformas de IA e de todos que estão sendo fechados para virar parcerias, é essa a tendência mesmo. É essas empresas de distribuição de música, essas gravadoras, elas serem parceiras desse tipo de coisa que está acontecendo. Então, né, para os artistas eu não teria esperança de que esse tipo de coisa vá ser resolvido com, digamos, os nomes grandes, a Disney, a Universal processando esse tipo de plataforma. Eles estão vendo o quê? Uma grande oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o que eles sabem fazer de melhor, que é explorar e fuder os artistas. E esse estado que se encontra a indústria da música é o que está culminando no quê? Cada vez mais artistas falsos, gerados completamente por inteligência artificial, ocupando espaço de artistas reais nessas plataformas. Para usar um termo que a gente fala direto aqui no canal, isso aqui é a internet morta, tá? Porque é uma internet que ela não é gerada mais por humanos. Mas não só isso, tá? Ela é uma internet que ela não é gerada por humanos e ela não é para humanos. É uma internet que não precisa de ninguém gerando conteúdo e ninguém consumindo conteúdo. Ela é uma internet que ela é totalmente autorreferenciada dentro dela. Por quê? Porque ela serve apenas para a reprodução do capital. Isso aqui é meio que a mais bela expressão do que é o capitalismo. É uma coisa que não precisa servir aos humanos, ela precisa servir apenas à multiplicação do dinheiro dessas empresas que estão no topo disso. E daí, para finalizar, eu vou largar para vocês aqui duas ferramentas. Uma se chama Soulless e a outra se chama Slop Tracker, e as duas são listas de artistas de inteligência artificial nessas plataformas de streaming. Então eu peguei essa aqui, por exemplo, essa Soulless. E olha só que interessante isso aqui, tá, pessoal? Eu quero ainda um dia fazer um vídeo só sobre isso. Olhem a etnia, olhem a cor da pele, olhem, né, o estilo musical que esse tipo de artistas estão tentando ser colocados aqui. Só desses 5 aqui que estão aparecendo, 4 são pessoas pretas. Eu aumentei um pouquinho aqui para botar outras coisas. Tem esse cara aqui que é Nick Hussle, que ele parece ser uma pessoa preta também, só que country. E isso aqui é uma coisa muito interessante, que nem eu disse, dá muito pano pra manga. Mas esse tipo de plataforma, ele também serve para criar uma espécie de gentrificação de alguns gêneros, como por exemplo, sei lá, reggaeton, cumbia, gêneros latinos que começam a fazer sucesso lá no mercado dos Estados Unidos. Mas o público dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma resistência a gostar de artistas, e é o que vocês viram, por exemplo, com o Bad Bunny, que são artistas que não têm aquela identificação com a cultura estadunidense, e principalmente a indústria prefere artistas que eles tenham controle, né? Não artistas que são fora do eixo ali, cultural deles, fora do eixo de mensagens que talvez sejam politicamente aceitáveis e tal. Então, muitas vezes, esses artistas criados por IA, eles são feitos exatamente para prover músicas, para prover algo para esses públicos dentro dos Estados Unidos que gostariam de reggaeton, gostariam de ritmos latinos, gostariam de ritmos étnicos, né, que eles chamam. Só que daí eles não precisam valorizar esses artistas, eles podem literalmente, como vampiros, né, sugar as tendências desses ritmos que são mais interessantes, que são inovadores, porque eles vêm de outras culturas, eles vêm de um tipo de experimentação diferente, que parece exótico para eles, mas eles não precisam vender isso elevando as vozes desses artistas, talvez tendo que aprender sobre as culturas dessas pessoas, deixando essas pessoas que nem o Bad Bunny, né, às vezes largar uma mensagem aqui e ali sobre Porto Rico, fazer uma crítica aos Estados Unidos. Não, eles podem só criar um artista de IA que faz esse papel para que eles possam ganhar dinheiro
dinheiro em cima dessa cultura, mas eles não precisam gostar dessa cultura. Mas enfim, é só uma coisinha que eu queria comentar sobre isso. Fica a dica dessas duas plataformas para vocês procurarem se vocês talvez estejam consumindo músicas de inteligência artificial. E daí a mensagem final que eu quero deixar aqui para os artistas é: eu sei que é muito tentador, tá? Principalmente os artistas que eles são muito contestadores, tu diz assim, você não pode fazer isso. Isso aqui que você está fazendo não é arte. Daí as pessoas vão dizer, não, agora eu vou fazer, porque eu sei que tem como fazer um uso artístico, um uso criativo dessas ferramentas, né? Eu sou contestador, ninguém manda eu fazer. Aconteceu alguns casos assim com os artistas já. Não façam isso, tá, pessoal? No momento, o que essas tecnologias estão fazendo é sugando o trabalho dos artistas, concentrando o poder na mão dessas big techs e das distribuidoras e das gravadoras de novo. Por mais criativo e mais legal que você acha que seja o uso que você está fazendo, se você contaminar a sua arte que você faz, as suas músicas, a sua produção musical, as capas dos seus álbuns, com esse tipo de tecnologia, você acabou de jogar a sua credibilidade e a sua identidade artística no lixo. Em 2026, isso é o que os artistas têm de mais valioso. Então não cometam esse erro, não façam esse tipo de coisa. Se vocês querem entender, tá? Pode ser até que vocês façam a capa mais linda, a produção musical mais linda, toda feita por humanos, mas se tiver alguma outra parte do processo que foi feita com inteligência artificial, as pessoas sempre vão ficar com aquele pensamento aqui: será que eu tô sendo enganado? Será que isso aqui que a pessoa fez é uma coisa com inteligência artificial? Então, se vocês são artistas e estão buscando, né, se destacar, estão buscando ter essa conexão humana e tentar não apenas maximizar o número nas plataformas, mas criar uma coisa que vocês se orgulham, que vocês acham que as pessoas vão se conectar com isso, busquem uma coisa mais natural, mesmo que não seja a coisa perfeita, mesmo que não seja o melhor de tudo, mostrem o seu processo para as pessoas, se abram nesse sentido, vai ser muito melhor do que vocês usarem esse tipo de ferramenta achando que vocês estão criando uma coisa que está se destacando, até porque a gente está extremamente cansado desse tipo de estética, desse tipo de coisa criada por inteligência artificial. O consumidor, ele vai começar a olhar esse tipo de coisa e dizer, ok, isso está associado com uma baixa qualidade e com uma coisa de baixa originalidade, porque é isso, tá? Baixa qualidade e baixa originalidade. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, meio que um resumo / comentário sobre como anda essa questão da música gerada por inteligência artificial. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Ou vocês acham realmente que eu estou errado e essas tecnologias são inovadoras e elas estão democratizando? Eu não consigo. Falou, pessoal.